Eu não vou prolongar, não. Recebam com muitas palmas. Jânio Gouveia. Bom dia, né? Não sei falar o bom dia do Carlos, mas bora produzir, tá valendo, né, Carlos? Bom, vou falar desse... Como o Carlos disse, quem que não é, nesse mundo tecnológico que vivemos aí, multitarefas, né? E existe, nessa área, existe muitas pesquisas, é uma área muito vasta, e de repente são várias vertentes, então eu trouxe aqui um pouquinho apenas do que já foi pesquisado e que há de científico nessa área aí, tá? Bom, primeiro eu vou falar quem sou eu, né? Me chamo Jânio Gouveia Andrade, tenho 53 anos, sou casado com aquela que está batendo foto lá, Nilce Gouveia, que é, além de jornalista, minha esposa, é mamãe, foi mamãe, é uma mãe excelente, né? E sou pai do Ian, né? O Ian foi o menino mais obediente, o menino mais amoroso, respeitador e maravilhoso que eu já conheci. Hoje ele está no céu, né? Já fazem 3 anos que ele faleceu. Faleceu prestes a completar 22 anos, né? Bom, sou escritor, autor de 2 livros. O primeiro livro foi lançado em Paraty, que é O Cárcere Religioso, Dilemas Existenciais de um Judeu. E em breve vai ter uma continuação, né? Inclusive, eu fui chamado a escrever, fui desafiado a escrever uma trilogia desse livro, né? Já estou escrevendo, né, a continuação dele. E hoje lançando o Centro das Mazelas Humanas, né? Então, além disso, também sou pastor da Printing Arts. Printing Arts é uma associação que usa os vários temas artísticos para a pregação do Evangelho, né? Dança, idiomas, teatro e outras vertentes na área para pregar o Evangelho, além da educação em si, né? Bom, o que vocês veem, o que vem à cabeça de vocês quando vocês veem essa imagem aqui? Podem dizer, o que vocês podem, uma palavra, o que vocês veem aí? Desespero, o que mais? Sobrecarregado, falta de tempo, pressão. Exatamente. É uma demanda muito grande para esse rapaz aqui, ó. Por alguma razão, ele é o cara escolhido para desempenhar todas essas atividades. E aqui é uma certa cobrança. Olha o tempo. Olha o tempo aqui, ó. E aqui é o que você tem que prestar o relatório, tem que fazer aquilo ali. Olha a agenda. Então existe uma demanda. Por quê? Porque ele é multitarefas. Pode seguir, Carlos. Mas vamos fazer uma pequena dinâmica antes. Eu quero que você diga as cores e não as palavras. Vamos lá. A outra é a seguinte. Seguinte. A outra? Pode mais. Já. E essa outra? A outra? E a última? Isso aí é uma pequena demonstração de como nosso cérebro reage em situações conflitantes. É chamado efeito Stroop, né? É um efeito psicológico que quando o nosso cérebro está em situações conflitantes, ele tem essa tendência de... Você leva um tempinho para refletir, né? Quando, por exemplo, nesse caso, cores, você tem que dizer a cor e não a palavra. Aí seu cérebro, opa! A primeira coisa que vem à sua mente é a palavra, né? Branco. Então você leva um tempinho para poder responder, para poder raciocinar a respeito. Então esse é o efeito Stroop. Strooper. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho exatamente sobre isso, o mito do comportamento multitarefa. Vou falar um pouco sobre o significado e a origem desse termo, o porquê considero o comportamento multitarefa um mito, e terceiro, se o comportamento multitarefa é inviável, qual seria a solução então? Qual a solução para sair da multitarefa? Pode seguir, Carlos. Vamos lá então para o significado. Bom, de onde que veio esse termo então? De acordo com o site transformaçãodigital.br,
é a capacidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, seja no âmbito profissional, acadêmico ou pessoal. E também é descrito pelo uso da palavra inglesa multitasking, que consiste na capacidade de realizar diversas atividades ao mesmo tempo, dando atenção igualitária. Gravem essa expressão aí, para cada uma delas. Mas de onde veio esse termo multitasking ou multitarefa? Essa é a dúvida deles, né? Bom, esse termo nasceu em 1960, quando os cientistas da computação inventaram as máquinas com mais de um processador, que de fato, coloquei entre parênteses aí, de fato eram capazes de fazer duas coisas ou mais ao mesmo tempo. E aí eles chamaram esse poder de multitarefa, o poder da máquina. No entanto, nós humanos pegamos e aplicamos a nós mesmos esse termo, né? Mas será que os computadores realizam, são multitarefa de fato? Vamos ver, bem básico, tá? Computadores modernos, eles executam várias tarefas simultaneamente, mas não exatamente ao mesmo tempo. Isso ocorre devido à forma como os processadores e sistemas operacionais funcionam. Primeiro, o processador, a CPU, ela executa instruções uma após a outra, não simultaneamente. O context switch, que é o sistema operacional, rapidamente salva o estado atual de uma tarefa e carrega o estado da próxima. Ele salva o estado atual e carrega o estado da próxima. Os núcleos múltiplos, os processadores modernos têm vários núcleos, permitindo que várias tarefas sejam executadas simultaneamente em diferentes núcleos. E é interessante que a gente vai ver que, depois que nós vemos a questão relacionada ao cérebro, de onde foi que os caras inventaram os computadores? De onde eles tiraram a ideia dos múltiplos núcleos? De onde eles tiraram a formatação da computação? E, embora os computadores não executem tarefas exatamente ao mesmo tempo, a velocidade e eficiência do processamento que cria essa impressão de multitarefa simultânea. Mas por que eu considero, então, o comportamento multitarefa um mito? Primeiro, porque é impossível o nosso cérebro realizar duas tarefas intelectuais ao mesmo tempo. Duas tarefas intelectuais. Segundo Jean-Philippe Lachaud, que ele é um autor de diversos livros, inclusive ele é um psicólogo cognitivo, no caso, né? Cientista cognitivo, ele disse que existem duas maneiras de nós sermos multitarefas. Uma delas é executar duas ações simultâneas, sendo que uma delas deve ser automática. Por exemplo, dirigir. Quem que não faz isso às vezes? Dirigindo e ouvindo música. Ou você está cozinhando lá e está ouvindo a música, né? Está lá ouvindo a música, as mulheres cozinhando, a gente cozinhando, está ouvindo uma música. Está pedalando, ouvindo música. Isso aí não exige uma intelectualidade muito grande. Uma das funções é automática. No caso, o ato de dirigir é automático. Então, o fato de ouvir música não vai impedir que você faça a sua tarefa. O que acontece, na verdade, quando você diz praticar multitarefas? O que acontece, na verdade, é o que nós chamamos de alternância ou malabarismo. Você só está passando de uma tarefa para outra. O seu cérebro faz isso de uma forma tão rápida que você tem a impressão de que é multitarefa. O seu cérebro ele vai criar uma impressão, né? Uma impressão de que você está realizando essa tarefa de forma tão rápida que para te dar uma sensação de que você realmente está fazendo isso. Mas isso não está acontecendo. O que você está fazendo é fragmentando a vida cognitiva do seu cérebro e você nem sabe disso. Para realizar várias tarefas de forma simultânea que exigem concentração, o cérebro deveria ser capaz de utilizar a mesma rede neural de ações, o que é fisiologicamente impossível. Esse é o caso de atividades gerenciadas pelo córtex pré-frontal, como a compreensão de texto. Ou seja, lembram do que acontece com os computadores com relação aos vários núcleos que ele tem, onde acontecem as tarefas? O nosso cérebro tem esses núcleos que são exatamente esses caminhos neurais, que são igualitários aos núcleos, né? As tarefas, cada tarefa que você realiza, ela vai para um caminho, para um sistema neural específico. É tudo organizado, é tudo certinho, né? Feito pelo Big Bang, né? Pela teoria da evolução.
Certamente que não, né? Só que não. Bom, quem aqui tem aquele amigo que está conversando com você e está no celular enquanto você fala? Ele está, Ó, desconfie dessa pessoa. Ele não está te dando, ele não está compreendendo o que você está falando. Ele não está compreendendo. Porque, olha só, se você está conversando ao mesmo tempo e nos grupos do celular, ele com certeza não está prestando atenção no que você está falando. A atenção está dividida. E aí como é que ele vai... Se você perguntar para ele, o que foi que eu disse? Ele vai dizer, você falou sobre a viagem. Mas me diga detalhadamente, ele não vai saber te dizer, porque ele não estava prestando atenção para você. Isso é tão comum hoje, infelizmente. Isso acontece quando estamos à mesa, né? Você está à mesa e os seus filhos estão com o celular na mão. Você está na frente da televisão e está vendo as notícias no celular. O que você está entendendo da notícia que está na televisão? Né? Pode passar, Carlos. Por que fazer duas coisas ao mesmo tempo é impossível? Como eu falei, que ocorre essa alternância, né? Nenhuma tarefa é feita simultaneamente com a outra, cada uma é feita isoladamente. Não percebemos essa alternância porque nosso cérebro meio que encobre tudo isso para criar uma sensação ininterrupta de consciência. Mas o que realmente estamos fazendo é passar de uma tarefa para outra, reconfigurando nossos cérebros momento a momento, tarefa a tarefa. Isso leva um custo. E aí vocês vão ver que custos são esses. Pode seguir. Essa alternância constante acaba degradando nossa capacidade de focar de três maneiras. Vamos lá. Primeiro é o chamado efeito de custo de mudança. Já ouviram falar sobre isso? É quando interrompemos uma tarefa para dar uma olhada, por exemplo, de relance em uma mensagem que recebemos, digamos, em 5 segundos, né? Então voltamos à nossa atividade. Nessa hora, nosso cérebro tem que se reconfigurar para ir de uma tarefa a outra. Precisamos nos lembrar do que estávamos fazendo e nos lembrar do que pensamos a respeito. E isso leva um tempinho. E nessa situação, a evidência mostra que nosso desempenho cai e ficamos mais lentos. E esse tempinho não é um tempinho, é um tempão. Vocês vão ver quanto tempo mais ou menos leva, quando você perde de uma tarefa a outra, quando você tenta voltar a uma tarefa. Você vai ver exatamente isso aí. Vamos lá, Carlos. O segundo efeito é o efeito de pisar na bola. O que é isso? É quando você passa de uma tarefa para outra, alguns erros que de outro modo não aconteceriam, começam a se insinuar. Nosso cérebro é propenso a erro. Quando passamos de uma tarefa a outra, ele precisa voltar atrás um pouco e acertar o passo, ver onde foi que errou, né? Onde parou. Então, quando você é monotarefa, né? Lógico, se você está fazendo várias coisas, o teu cérebro vai cometendo erros, pequenos erros. E quanto mais tarefa você faz, mais erros você comete. E o terceiro é o chamado de dreno de criatividade. É provável que você fique menos criativo, algo que só será notado a médio e longo prazo. Novos pensamentos e inovação vêm do seu cérebro. E vem do seu cérebro moldar novas conexões a partir do que você vê, ouve e aprende. Bom, o comportamento multitarefa, portanto, vamos ver o que ele faz. Ele reduz, primeiro, a sua produtividade em cerca de 40%. Olha só, segundo o pesquisador David Meyer, cientista cognitivo da Universidade de Michigan, a nossa produtividade pode cair em até 40% quando multitarefamos. Imagine 40% em cada tarefa que você pratica, tenta fazer. Eu consigo, por exemplo, estar numa reunião e estar escrevendo uma mensagem com um amigo. Você não está fazendo uma coisa nem outra. Você pode estar fazendo, mas vai ter erros naquilo que você está digitando, está escrevendo ou está pensando. Você está numa reunião importante, seu chefe lá, e você está falando no celular, está mandando mensagem para o amigo. Você não está prestando atenção no teu chefe, está roubando o tempo do teu chefe. Você é um ladrão, né? O celular está roubando o teu foco. Foco de algo mais importante, que é o teu trabalho, que dá o teu sustento, né? Bom, prejudica a qualidade. Realizar várias tarefas ao mesmo tempo pode resultar em menos qualidade de trabalho, pois a atenção é dividida. Aumenta o tempo de execução da tarefa. A Forbes cita um estudo de David Meyer, da Universidade de Michigan, que afirma que a multitarefa basicamente aumenta o tempo de conclusão de tarefas em 25%. Vai calculando 40% de menos produtivo, com mais 25%, e aí vão, né?
Isso significa basicamente que 2 projetos que você poderia ter concluído em 4 dias, ou seja, 2 dias para cada projeto, vai terminar em 5. Você está perdendo um dia de descanso, um dia para você, e atualmente ali, né, você cometendo erros nesse processo. Bom, prejudica a eficiência na execução da tarefa. De acordo com os pesquisadores da cognição, nosso cérebro pode até realizar 2 atividades ao mesmo tempo, contanto que uma delas esteja no piloto automático, como, por exemplo, dirigir e cantar. Então, se você faz 2 tarefas que não exijam tanta intelectualidade, beleza, mas se você está fazendo tarefas que exijam da tua intelectualidade, da tua atenção plena, logicamente isso vai prejudicar a sua eficiência, com certeza. Mas não dá para ter desempenho satisfatório em 2 atividades que exijam mais intelecto, como decidir algo numa reunião e escrever um artigo importante, né? Gloria Merck, da Universidade de Califórnia, descobriu que precisamos de 25 minutos para retomar a uma tarefa que nos distraímos. 25 minutos. Imagine uma empresa que a demanda é grande, que você tem tempo, prazo para entrega, e aí você perde 25 minutos, seu funcionário. Inclusive tem uma pesquisa, antes de seguir com o dono de uma empresa de contabilidade dos Estados Unidos chamado DC, eu comecei a observar que estava havendo atraso na entrega dos produtos dele. Ele ficou intrigado, caramba, mas são vários funcionários e todos eles, a maioria é multitarefa, os caras trabalham, os caras são competentes. E aí ele resolveu avaliar, né, examinar para ver o que estava acontecendo. E ele fez os funcionários passarem por várias avaliações, e ao final desses testes que ele fez, ele descobriu que os que mais atrasavam eram os multitarefas. Quem realizava uma tarefa apenas era o que era o mais eficiente, entregava e perdia menos tempo. Ou seja, esses multitarefas estavam prejudicando o desempenho da empresa dele, né? Outros estudos revelam que realizar várias tarefas simultaneamente leva 40% mais tempo do que realizar a mesma tarefa de uma de cada vez. Reduz a habilidade do cérebro de recuperar informações de forma eficiente. Lembra que o computador ele salva as informações para passar para uma outra tarefa? Nós nem sempre conseguimos, a não ser que nós anotemos. Agora, se você está fazendo 3 tarefas, como é que você vai salvar essas informações? Você vai perder, porque o teu cérebro está preso naquela primeira tarefa. Imagina você passando para a segunda tarefa, o teu cérebro está preso ali. E aí eu vou passar para uma terceira tarefa. Você está perdendo tempo. Os estudos de imagem cerebral têm acrescentado que existe um limite de quantidade de ativação que pode ser recrutada por uma determinada tarefa em um dado momento. Ou seja, tudo deve funcionar perfeitamente. Seu cérebro foi projetado para ser monotarefa. Mas nós, como seres humanos, tentamos inventar modas, né, para querer ganhar tempo. E é engraçado que o que a gente mais ouve estou correndo, eu estou muito corrido. Mas eu não sei, eu acho que Deus errou nos dar 24 horas, então, porque se um dia tem 24 horas, deveria ter 48. Não ia dar para a gente também, você dizer, estou muito corrido, não dá, 48 é pouco. Então, a questão do tempo prejudica a função executiva do nosso cérebro. E vocês vão ver quão importante é a região que trabalha as funções executivas. Bom, a multitarefa ela é gerenciada por funções executivas no cérebro. As funções executivas elas controlam e gerenciam os processos cognitivos e determinam como, quando e em que ordem determinada tarefa vai ser realizada. Imagine a função executiva prejudicada. Esses aspectos aqui, como, quando e que ordem, você não vai saber como você vai fazer tudo ao mesmo tempo, não sabe a ordem, vai fazer. Os caras mais desorganizados em uma empresa são os multitarefas, porque eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, vocês vão ver o que vai acontecendo, né? Existem 2 estágios no processo de controle executivo: mudança de metas, decidir fazer uma coisa ao invés de outra, e ativação de regras, alteração das regras da tarefa anterior para as regras da nova tarefa. Então imagine, gente, a função executiva do cérebro prejudicada, você não vai saber decidir
como começar uma tarefa ou decidir que tarefa fazer ao invés de outra. Vou fazer as duas. Estou fazendo isso aqui, o relatório, mas eu vou começar logo a abrir aqui para atualizar o meu perfil do WhatsApp. Como assim? Né? Eu vou ter que fazer, eu estou fazendo um artigo muito importante, mas eu tenho que mandar um relatório para a empresa agora, urgente. Não tem problema. Eu sou ambidestro mesmo, né? Então eu consigo trabalhar com 2 lados do cérebro. Aí vai começar a aparecer o que acontece, os erros vão aparecendo. Certamente o seu trabalho vai ser horrível, né? O pior. Bom, causa problemas de saúde, como estresse e ansiedade devido à sobrecarga de atividade de uma só pessoa. Segundo, perda de foco, distrações, irritações ou mau humor. Você já viu aquela pessoa que está muito atarefada, às vezes fala com ela, peraí que eu estou terminando uma tarefa. Quando você termina essas atividades, você não se sente mais irritado, mais cansado. Um peso no cérebro, parece que o seu cérebro está pesado. Cansaço mental, né? Estresse. E outra pesquisa diz lá, pode voltar um pouquinho, Carlos, por gentileza. O relatório de Harvard Business diz o seguinte, que o multitarefa diminui cerca de 10 pontos no seu QI. Então vejam quanto prejuízo, e a gente continua insistindo, não, mas eu dou conta. O Jânio falou isso aí, mas as mulheres, elas são multitarefa. Vocês já ouviram isso, né? Não, o cérebro da mulher é diferente do homem, a configuração cerebral da mulher é diferente. Isso não é o caso aqui, mas caberia falar disso aqui, né? Bom, existem várias pesquisas que demonstram os perigos do comportamento multitarefa ao cérebro humano. Aqui estão algumas. Como a gente viu, redução de produtividade, estudo da Universidade de Michigan, em 2001, vocês podem ver lá, 40%, né, que se perde de produtividade, perda de memória. A Universidade de Califórnia encontrou que a multitarefa afeta negativamente a capacidade de retenção de informações, estresse e ansiedade. O estudo da Universidade de Stanford, 2014, revelou que a multitarefa aumenta o nível de estresse e ansiedade. Dificuldade de concentração. Pesquisa da Universidade de Harvard, 2012, mostrou que a multitarefa prejudica a capacidade de foco. Alterações cerebrais. Estudo da Universidade de Sussex, 2014, encontrou que a multitarefa afeta a estrutura cerebral, especialmente na região pré-frontal, ou córtex pré-frontal, né? Ele é responsável por diversas funções cognitivas, comportamentais de alto nível. Por exemplo, algumas principais funções incluem planejamento, primeiro, planejamento e organização, tomada de decisões, controle de impulsos, regulação emocional, memória de trabalho, atenção e concentração, resolução de problemas, pensamento crítico, compreensão de regras sociais, inibição de comportamentos inadequados. Imagine você praticando essas atividades aí, essa região prejudicada, tudo isso é prejudicado. Tomada de decisão, a sua organização vai para o book, né, como diz lá na UAPA, o respeito das regras sociais também vai tudo para o ralo. Risco de depressão, né? A Universidade de Liverpool, por exemplo, sugere que a multitarefa excessiva pode contribuir para o desenvolvimento de depressão. Prejuízo à criatividade. Você não vai perceber, mas com o tempo, a curto e longo prazo, você vai perdendo a sua criatividade, capacidade de produzir, perdendo a inspiração. Você começa a escrever de qualquer jeito. No início você fazia tudo bonitinho, né? É igual quando está em criança na escola, faz uma cerquinha, né, os trabalhos de escola. Quando você vai chegar na faculdade, né? Tipo o pintor, né, que joga aquela última vaso de tinta, né? Mas é isso, prejuízo à criatividade. Então, outro. Eu vou passar com vocês um pequeno vídeo aí que vai mostrar o que acontece com o seu cérebro quando você faz multitarefa. Pode pôr, Carlos, não tem áudio não. Olha aí, começou uma tarefa. Tá belezinha, começou. Opa, chegou mais tarefa. Estou fazendo essa. Opa, chegou aquela agora. Opa, vou voltar. Não deu tempo. Olha como ele está. Coitadinho do cérebro. É assim que fica o seu cérebro, parece, mas é exatamente isso. Aliás, na monotarefa, ambos lados do cérebro trabalham para que a tarefa seja feita com eficiência, com qualidade, para que você cometa menos erros. Mas na multitarefa, os dois lados se dividem para tentar compensar
E aí o que vai acontecer? Então tudo tem que funcionar perfeito, gente. Tempo, né? Para tudo há um tempo determinado. Existe um tempo para cada coisa. A gente sabe disso, mas a gente não segue. A gente acha que está errado o tempo. O tempo não foi criado para a gente seguir. Foi criado para a gente burlar. Mas o tempo é para você seguir. Né? Cronos é para você, né? Para você seguir o tempo. Outra coisa, se Deus, que é Deus, fez as coisas em 6 dias e 7º dia descansou, né? Não descansou no sentido literal, não dormiu, né? Mas fez 6 dias, a gente quer fazer as coisas que é para fazer em 6 dias em um dia. Não tem como. Ah, não, tem que matar esse trabalho que sextou, né? Sexta-feira eu tenho que ter o meu happy hour, então depois do meio-dia eu quero já estar preparado já. Cara, seu trabalho é de segunda a sexta. E aí você quer concluir na quinta-feira tudo, né? Matar tudo que tem na sexta para você estar pronto para beber. E você está prejudicando a tua empresa, a empresa que te paga, a empresa que você veste a camisa, né? Você está prejudicando um monte de gente que depende de você. Né? Pode seguir, Carlos. Bom, isso aqui são alguns, para você saber mais, do Journal of Experimental Psychology. Você pode... Proceedings of National Academy of Science, PNS também. Neuromade Journal of Cognitive Neuroscience. Cyber Psychology, Behavior and Social Network. São sites que você pode pesquisar a respeito desse tema, que além disso é muito, muito, muito vasto mesmo, é muita coisa. O que essas pesquisas mostram para a gente? Que a importância de gerenciar o tempo e priorizar tarefas para proteger a saúde cerebral. Bom, se o comportamento, então, como a gente viu, multitarefa, ele é inviável, se ele não é execuível, que ele não é aconselhável você seguir essa linha, o que a gente deve fazer, então? Qual é a solução para isso? Primeiro, quando você for realizar a tarefa, reduza o maior número de distrações possíveis, né? É engraçado, não é o caso aqui, mas vocês sabiam que as redes sociais, o like, para você postar o Reels, né, toda aquela chamadinha, tudo lá foi baseado nos estudos de Skinner, né, na teoria da recompensa de Skinner. Vocês sabem o que Skinner fez, né? Ele colocou um pombo dentro de um local lá, numa jaula, e ele determinou de que lado ou que asa o pombo teria que levantar para comer. Ele deixou o pombo sem comer vários tempos. Então ele disse, do lado direito, toda vez que o pombo levantar a asinha do lado direito, eu vou dar pequena recompensa, comida para ele. Isso levou um tempinho. Mas a primeira vez que o pombo levantou a asa, ele deu comida para o pombo. Opa! E aí ele deixou seguir. Aí o pombo levantou a segunda vez, e aí isso virou um hábito na vida do pombo. Recompensa. Levantou a asinha, recompensa. E os caras da Google, os que criaram o Instagram, que criaram o Facebook, se basearam nisso para criar as suas recompensas. Você não fica depressivo, poxa, mas por que o fulano não me deu like? Poxa, esse vídeo eu fiz com tanto esmero, falta só o fulano. Por quê, né? Por que meu marido não deu like? Todo mundo deu. Mas eles acham que esse meu Reels foi muito fraquinho, vou ter que fazer um outro, colocar mais filtro. São recompensas, tudo baseadas nos estudos de Skinner, ou seja, para você perder o seu foco, para tirar a tua atenção do trabalho, da família, né? Aquele teu filho que não sai do quarto do jogo, né? Tudo isso é para te tirar o foco, para arrebentar o teu cérebro, né? Bom, segundo, para evitar mudar de atividades o tempo todo, agrupe tarefas por blocos, bloco de e-mails, mensagens de texto, ligações em reuniões, etc. Se você precisar interromper uma tarefa e se concentrar em outra, procure fazer a troca com clareza, né? Se necessário, anote os pensamentos em um papel, observando com cuidado que estava trabalhando, para não correr o risco de perder informações. Lembre, o computador ele salva informações para passar para uma outra tarefa, gente. Nós seres humanos criamos o computador e não o contrário. Você que tem que gerenciar o teu computador. Deus te deu o cérebro para você saber gerenciá-lo.
Não destrua o que Deus te deu para você usar com inteligência, com sabedoria. Mas você está degradando o teu cérebro, você está se tornando alguém dependente. E vocês sabiam uma outra coisa? Essas recompensas que vocês recebem do Instagram, do like, é comparável a uma dose de um entorpecente, como por exemplo o crack ou a cocaína. É a mesma sensação, porque ativa os hormônios do prazer, né? É a mesma sensação. Isso vai te viciando. Então, o que mais? Estabeleça um tempo no qual você vai realizar a tarefa com atenção plena e mantenha o foco. Existe o tal do técnica Pomodoro, né? Você já ouviu falar dessa técnica Pomodoro, também é muito boa. Faça pausa ao longo do dia e retome outra tarefa, né? De atenção. Por exemplo, você está numa atividade, vou trabalhar 4 horas nessa atividade, fazer uma pausa de mais ou menos uns 25 minutos para tomar um café, para relaxar. O teu cérebro precisa resfriar um pouco, né? Mas não, eu vou seguir direto. Você vai 8 horas seguidas, 10 horas seguidas de atividade, você está estourado, você sai de lá estressado, né? Cansado, esgotado. Isso vai degradando a sua vida cognitiva. Procure se concentrar em uma tarefa por vez. Administrar 2 tarefas ao mesmo tempo pode sobrecarregar sua memória e fazer executar mal as 2. Bom, essa foi minha simples palestra. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nessas pesquisas, né? E também saber mais a respeito, a gente pode, futuramente isso vai se tornar um livro, né? E a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Carlos.